Olá, meu povo, bom dia! Vamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e hoje nós vamos falar sobre nós pais, a nossa responsabilidade quanto aos nossos filhos diante de Deus. Eles são herança do Senhor e qual é a nossa participação enquanto estiverem nas nossas mãos para criarmos, para educarmos, para que a vida deles glorifique o nome do nosso Deus. Então hoje na aula o tema é Filhos de Lares Desestruturados. Nós teremos o pastor Sérgio, juntamente com o Lucas, a Fabiano Machado, Fabiano e eu, para que a gente possa estar apresentando para você mais esse tema. Deus os abençoe, boa aula. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, querido. Prazer para a gente estar mais um dia aqui reunido para estudarmos a palavra de Deus. Como a Michele já falou, hoje nós falaremos sobre filhos de lares desestruturados. E eu acredito ser uma lição extremamente importante para as nossas vidas, porque muitos problemas que nós temos enfrentado como igreja partem justamente de uma educação fora dos princípios e dos parâmetros bíblicos. E certamente nós seremos edificados, teremos o nosso entendimento ampliado sobre esse importante tema. Nós temos aqui, além da Michele, temos o Machado, a Fabiana, o Fabiano e o Lucas, que é conselheiro tutelar, que foi já quase que intimado a estar aqui com a gente hoje, justamente pela função que desenvolve. E eu já vou pedir para que ele introduza o tema, porque certamente ele já tem algumas colocações importantes a serem feitas. Bom dia, pessoal. Eu quero deixar para reflexão um texto básico da nossa lição que está em Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 7, falando assim sobre os estatutos e os preceitos do Senhor. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Com base nesses versículos, eu que tenho tido a oportunidade de ter contato com várias crianças e adolescentes no município, eu percebo que é muito importante que os pais cristãos mantenham um ensino continuado acerca da palavra de Deus na vida dos seus filhos. Eu estava lendo um livro não cristão, que o nome é Maquiavel Pedagogo. Depois, se vocês quiserem, pesquisem mais na sua casa sobre o tema. E esse livro fala sobre a manipulação em massa, uma coisa que é muito real nos nossos dias e muito usado por partidos políticos, pessoas que almejam o poder. E esse livro, ele fala sobre uma técnica de manipulação que é chamada de dissonância cognitiva. Essa dissonância cognitiva nos fala sobre uma teoria que é basicamente o seguinte: as nossas crenças, elas interferem nos nossos atos, assim como os nossos atos podem interferir nas nossas crenças e valores. Mas acontece o seguinte: quando você se dispõe a propor um novo valor a uma pessoa, normalmente essa pessoa já cria uma resistência logo de cara, porque ela percebe que isso vai de encontro ao que ela acreditava. Agora, quando você induz essa pessoa a um comportamento, a partir do momento que o comportamento dela entra em conflito com esse valor, ela entra em choque. Por exemplo, um cristão que tem como princípios a palavra de Deus, a partir do momento que ele peca, ele entra em uma situação conflitante. E aí ele tem dois caminhos: ou ele se enquadra nos princípios da palavra de Deus, ou ele muda as suas atitudes, não é isso? Ou ele muda os seus valores, ou muda a sua atitude e o seu comportamento. Então nós percebemos que, principalmente no cenário brasileiro, onde essa questão ideológica no ensino fundamental e médio tem tido uma proporção absurda, esse ativismo político, nós percebemos que muitas pessoas têm usado disso para engajar jovens, engajar adolescentes em causas sociais. E automaticamente, com um ato mínimo, esse adolescente ele passa a ir de encontro com valores que eram tradicionais da sua família, sem ao menos perceber. Por exemplo, quando ele engaja em uma causa social contra o racismo, isso é algo extremamente bom, isso é algo extremamente válido. Só que o que esse adolescente não sabe é que, por exemplo, essa causa social
pode estar sendo usada para uma revolução política. E essa revolução política iria de encontro com os princípios que ele aprendeu em casa, com os princípios cristãos. Então é importante que você continuamente venha ensinar o seu filho sobre a palavra de Deus. É importante observarmos esse texto que o Lucas leu, que ele acentua o cuidado dentro de casa, o ensinamento no lar, à mesa, dentro da intimidade da família. Então é muito importante porque muitas vezes a família tem tido a pretensão de confiar somente à igreja a criação e a educação dos seus filhos. E a igreja, na verdade, deve ser vista como uma parceira e não como a responsável pela criação e pela educação da criança. Essa é uma responsabilidade dos pais e não há como transferir isso. Nós, nessa lição, que tem como tema o versículo-chave, Provérbios 22:6, diz assim: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É importante, eu gosto de ressaltar nesse versículo, essa palavra, ensine a criança no caminho. Na verdade, o texto não diz ensine a criança o caminho, mas no caminho. Isso faz toda a diferença. Isso sugere que você está no caminho junto, que você não está apontando o caminho, você está no caminho junto com ela. Ou seja, esse texto já nos mostra que o testemunho pessoal, o que a criança vê em nós, já será determinante para que ela possa ter uma vida saudável no sentido comportamental. Depois dessa lição, a nossa intenção é que você que está nos acompanhando seja capaz de saber, entender o papel dos pais e da igreja na educação dos filhos. 2. Sentir, perceber que as falhas educacionais na infância e adolescência podem interferir na vida adulta dos filhos. E, terceiro lugar, agir, valorizar a educação cristã no lar e na igreja. Então, acreditamos que ao final desse tempo juntos, todos nós seremos capazes de discernir essas questões e tomarmos a direção certa. Queria introduzir aqui, começar a nossa lição lendo os 10 passos para fazer o seu filho um delinquente. Ouça, ninguém segue esses passos pensando assim, eu vou fazer do meu filho um mau elemento, um delinquente. Mas é muito provável que você esteja seguindo alguns desses passos. E eles são quase que uma receita segura para que o seu filho venha no futuro transgredir os caminhos que você tem em mente. Porque não adianta nós termos boas intenções acerca do futuro do nosso filho. Não basta nós querermos o melhor para ele. Se nós não tivermos atitudes intencionais para que os nossos filhos sejam criados dentro da presença do Senhor e nós mesmos não agirmos em conformidade com os nossos atos para que eles estejam sendo criados nesses princípios, provavelmente nós falharemos. Então, intenção apenas não basta. Ouça os 10 passos para assegurar a delinquência do seu filho. Número 1. Dê tudo o que ele pede. Satisfaça todos os caprichos e vontade dele. Número 2. Ria quando ele falar ou fizer coisas feias. Ignore a macriação. 3. Falte à igreja com frequência e não leve as programações, não os leve às programações para a idade dele. 4. Nunca use a palavra pecado, nem apresente Jesus como Senhor e Salvador. 5. Faça tudo por ele. Exemplo, guarde os brinquedos, arrume o armário, resolva os deveres escolares para ele. Número 6. Deixe-o assistir o que quiser na TV e navegar o tanto que quiser na internet. Número 7. Dê o dinheiro que ele pedir. Não o faça trabalhar ou executar qualquer tipo de trabalho para merecer. Número 8. Jamais diga não. Se disser, depois volte atrás. Isso é uma receita quase que certa para fazer do seu filho um delinquente. Número 9. Brigue e discuta na frente dele. Viu, papai e mamãe?
brigue bastante, discuta na frente do seu filho. Mesmo quando for pequeno, porque às vezes você pensa que ele nem está observando, mas ele vai guardar isso provavelmente para o resto da vida. E número 10, não o corrija e nunca o castigue. Então, essa introdução é interessante para que você já tenha em mente a contramão do ensino correto. E lá na frente, no final da lição, nós vamos estar posicionando dentro dos passos que nós realmente precisamos dar para termos o nosso filho, um jovem, um adolescente, um homem futuramente, segundo o coração de Deus e segundo os princípios da sua palavra. Vamos introduzir aqui, eu gostaria de pedir para onde vocês estão lendo essa primeira parte da introdução. Quem pode ler para a gente? Mário? As Escrituras tratam com muita seriedade a questão de educação e da consagração dos filhos ao serviço do Senhor. O insucesso na área disciplinar paternal associado a filhos rebeldes sintetiza o caos da família. A combinação do relaxamento dos pais com a rebeldia, a obstinação e a teimosia dos filhos atrai o juízo de Deus contra lares cristãos. Assim aconteceu com a casa de Eli, de maneira que a família sacerdotal foi excluída, para nunca mais exercer nenhuma espécie desse ofício. Eli e sua casa perderam em caráter irrevogável o tal direito. Esse fato denota a severidade de Deus e as consequências, ou a consequência dos descontroles da criação dos filhos em lares desestruturados. Nos seus propósitos eternos, Deus confiou a criação e a educação dos filhos até mesmo a pessoas inexperientes, que necessitam de sabedoria e da ajuda de Deus para o desempenho dessa missão. É importante mencionar que pais e filhos podem contar com boa literatura dedicada à orientação desse relacionamento do lar, lembrando que, sempre que necessário, devem buscar a ajuda de um conselheiro espiritual que com eles coopere nesse mister. Eu vou pedir para Fabiana ler 1 Samuel 3, de 12 a 14, que é o texto que relata o episódio que o Mário mencionou. Nessa ocasião, comparei contra ele que falei sobre a sua família começo ao fim. Pois eu que desviaria sua família para sempre. Por causa do pecado de seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso, jurei a família de Eli. Jamais se fará propiciação pela família de Eli mediante sacrifício ou oferta. Muito bem, nós estaremos mencionando tanto o exemplo da família de Eli, como também de Davi e de Gileade. Depois nós vamos estar mencionando ou lendo esses outros dois textos. Mas a família de Eli é um exemplo bastante significativo que vai nos ajudar a compreender determinadas questões relacionadas à criação dos filhos. Número 1, nosso primeiro ponto, preceitos bíblicos para a criação de filhos. A Bíblia diz que os filhos podem ser a alegria ou a tristeza dos seus pais. Abre aspas. Escute o seu pai que o gerou e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade, não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. O pai de um justo fica muito feliz e quem gerar um filho sábio terá nele a sua alegria. Dê essa alegria ao seu pai e à sua mãe e que se encha de felicidade aquela que lhe deu a luz. Fecha aspas, Provérbios capítulo 23, de 22 a 25. Bom, amar a Deus abrange tanto a disposição de obedecer quanto a disposição de comunicar os seus mandamentos às gerações seguintes, de modo a preservar uma atitude de amor e obediência no lar. A instrução deve ser levada a efeito no lar, através dos ensinos e principalmente através do exemplo. Ou seja, amar a Deus não significa apenas cumprir os seus propósitos e os seus mandamentos, porque se eu tiver em mente apenas seguir a Deus e cumprir os seus propósitos, eu ganharei minha alma. Eu farei com que a minha vida esteja aceitável, digamos assim, na presença de Deus. Entretanto, todos nós cristãos temos
a obrigação, o mandamento de estarmos comunicando aquilo que recebemos do Senhor. Jesus, ele disse que nós deveríamos ir e pregar o Evangelho, comunicar aquilo que nós havíamos recebido. Da mesma forma que o Evangelho não anunciado frutifica apenas na minha vida e impede o outro de conhecer a verdade de Deus e, consequentemente, a sua salvação, uma educação e um princípio retido dentro da nossa casa não abençoa os nossos filhos. Ele faz com que essa bênção, esse comportamento, esse princípio seja retido e a próxima geração não venha a receber. Ou seja, além de eu ter o princípio de Deus no meu coração, eu preciso vivê-lo e preciso também ensinar aos meus filhos para que eu possa salvar não apenas a minha vida, mas a vida deles, influenciar a minha geração e possibilitar que eles, através dos princípios recebidos, dos comportamentos aprendidos, possam também externar, passar isso para próximas gerações. É muito importante, nós vamos observar ao longo dessa lição, que a palavra exemplo, comportamento, vai ser muito falado, ou pelo menos sugerido, porque é muito destoante quando os nossos filhos ouvem algo de nós, mas não veem aquele princípio sendo vivido por nós. As nossas crianças sempre aprenderão muito mais com as nossas atitudes do que com aquilo que nós realmente assim fazemos, falamos, ensinamos. Aliás, até os adultos aprendem isso, né? Eu tive uma experiência hoje, eu estava chegando em Olaria e ali agora está meio engarrafado, depois de um novo supermercado que abriu ali. E assim que deu aquela engarrafada, eu dei aquela parada e o carro de trás veio e encheu, mas largou mesmo na traseira do meu carro. E deu aquele barulho, puf, eu fui empurrado pela frente. Eu fiquei muito triste porque eu acabei de pegar o carro novinho, fiquei muito triste. Eu saí do carro, mas assim me segurando, tipo assim, isso é só a lata, não importa, seja lá o que for que vier acontecendo, não tem problema. E eu olhei o carro do rapaz, primeiro de frente para o carro do rapaz, o rapaz já todo desesperado dentro do carro, se debatendo e falando, meu Deus e tudo mais. Eu olhei o carro dele todo arrebentado, lanterna largada no chão, pedaço da grade, tudo. E quando eu olhei para o meu, eu ainda até abri a mala para bater de novo, para ver se estava fechando direitinho. Tinha alguns arranhõezinhos no para-choque. Aí eu fiz o sinal de positivo para o rapaz, falei, vai lá, Deus te abençoe, e fui embora para casa. Quando eu cheguei em casa, depois eu vi que tinha um casal da igreja que estava ali na calçada. Aí eu mandei mensagem para ele, o diabo está querendo perturbar a gente, mas Deus é fiel. Aí ele falou, rapaz, quando eu vi você saindo do carro, pastor, eu botei a mão na cabeça e falei, meu Deus, o que vai acontecer? Aí ele depois falou assim, parabéns pela atitude, porque, então assim, as pessoas estão observando a gente. A gente não sabe, mas as pessoas estão olhando aquilo que nós fazemos. E os nossos filhos mais ainda. Porque esse casal estava eventualmente na calçada vendo o episódio, viu o desenrolar do episódio. Os meus filhos estão comigo praticamente todos os dias. Eles estão à mesa nessas refeições, eles estão vendo como eu trato a mãe deles, eles estão vendo como eu me comporto, eles estão vendo o tanto que eu leio de Bíblia, o tanto que eu oro, o tipo de programação que eu vejo, o tipo de linguajar que eu uso. Eles estão vendo tudo isso. E eu cansei na minha juventude, na minha meninice, de ver tios meus com um cigarro na mão, dizendo para o filho assim, não fume, porque isso é prejudicial à saúde. Mas ele estava com o cigarro na mão. Então é aquela velha história do faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E Jesus chamou isso de hipocrisia. Ele chamou os escribas e fariseus de hipócritas, justamente porque eles tinham esse tipo de comportamento. Eles ensinavam uma coisa, mas faziam outra muito diferente. Não é verdade? Então nós precisamos estar muito atentos, lembrando sempre que o nosso comportamento, ele será determinante para o caráter, a formação do caráter e o futuro comportamento dos nossos filhos. Isso é muito importante, não podemos nos esquecer disso. Vamos em frente então. Eu vou pedir para que um de vocês leiam o próximo tópico, por favor. Pais e filhos têm direitos e obrigações. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, declara que os filhos devem ser amados e respeitados. Efésios 6,4. Não obstante, têm responsabilidades: honrar e respeitar os pais, cuidar deles, ouvi-los e ser obediente. Está em Efésios capítulo 6, do 1 ao 3.
Mesmo casados, os filhos não estão isentos da honra devida aos seus pais, e estes têm a responsabilidade de ser exemplo de caráter e conduta cristã. Collins afirma que o ensino e a educação mais importantes vêm de casa, e para os pais ensinarem seus filhos de acordo com os preceitos de Deus, eles têm que 1. Ouvir, guardar os mandamentos no coração através do estudo regular da Bíblia. 2. Obedecer, estar empenhados em cumprir seus mandamentos. 3. Amar a Deus de todo o coração, toda a alma e com todas as forças. 4. Ensinar diligentemente, repetidamente, naturalmente e pessoalmente. Ok, obrigado. Nós temos 3 pontos aqui para lermos sobre a tragédia do lar de Eli, sobre as desventuras da casa de Davi e sobre a desordem da casa de Gileades. Eu vou pedir para vocês que estão aqui nos auxiliando, para que cada um aí já vai escolhendo um dos 3 textos aí para estar lendo e talvez fazendo aí o comentário de acordo com o que vocês desejarem. Mas esse texto que a Fabiana leu, ele é muito importante, porque eu já vi muitas vezes pais exigirem dos seus filhos o respeito sugerido, aliás não é sugerido, é mandado, né? Porque a palavra de Deus é Bíblia, em Efésios, pelo apóstolo Paulo. Filhos, respeitem os vossos pais. E isso realmente é muito importante. Os filhos precisam respeitar os seus pais. Ouviu, filho? Você tem obrigação de respeitar os seus pais mesmo depois de adulto. Eu perdi o meu pai tem coisa de 6 meses aproximadamente. E eu tive muitos bons exemplos do meu pai, como tive também alguns exemplos que não foram os melhores. Mas eu sempre respeitei o meu pai. Meus filhos nunca viram eu o desrespeitar, minha esposa nunca viu eu o desrespeitar. Pelo contrário, quando eu ligava para ele, tomava a bênção. E é um hábito dos antigos, né, que eu particularmente acho que é uma perda, um prejuízo que essa nova geração tem enfrentado, de não ter essa linha de respeito com os seus pais. Então nós temos que respeitar os nossos pais. Entretanto, os pais às vezes esquecem, quando cobram esse respeito dos seus filhos, que o mesmo texto, o mesmo capítulo, a mesma palavra que Paulo, onde Paulo diz que os filhos devem respeitar os pais, diz também: pais, não provoquem a ira aos vossos filhos. Então, assim, nós como pais precisamos também estar nos dando respeito. Não que isso dê direito aos filhos de estarem ultrajando os pais quando eles não dão o exemplo. Mas é muito importante que nós venhamos a dar o exemplo e façamos a nossa parte, porque eles vão aprender, como eu disse, muito mais pelo que eles vão ver do que pelo que eles vão ouvir. Alguém um dia disse que os seus exemplos, os seus comportamentos falam tão alto que mal dá para ouvir as suas palavras. Ou seja, as palavras têm muito menor relevância do que o comportamento e os atos das pessoas. Não é isso em tudo na nossa vida. Vamos em frente então. Vamos exemplificar em primeiro lugar com a tragédia do lar de Eli. Quem que vai falar? A tragédia do lar de Eli. Observando o juízo que o próprio Deus faz do profeta Eli com relação à falta de cuidado com as suas obrigações de pai, e ele não os repreendeu, 1 Samuel 3,13. Notamos a indignação do Senhor contra o pecado, do relaxamento e da negligência dos pais que agem de bom modo diante de tão grande e sublime tarefa. Interessante notarmos, amados, que Eli foi um grande sacerdote. Ele era um juiz muito respeitado em Israel. Porém, descuidou-se com a sua família, descuidou da educação dos seus filhos. Isso lhe trouxe muitas dores de cabeça, muita tristeza futura. E nós vemos hoje muitas famílias cristãs, infelizmente, que relaxam na criação dos filhos. Eu acredito que, infelizmente, nós somos hoje aproximadamente 35% da população brasileira. Mas poucas famílias cristãs são famílias estruturadas. Nos anos 2000 fizemos uma pesquisa na delegacia e 92% dos adolescentes problemáticos, eles provinham de famílias desestruturadas. E não é dizer que eram famílias que não tinham bens financeiros, não eram famílias que não viviam junto, até viviam juntos, mas eram famílias que não sabiam educar seus filhos, como tem falado o pastor Sérgio. Então, apesar de sermos cristãos,
sermos evangélicos, temos que ter muito cuidado com a família. E nós estamos aplicando hoje aqui ao cristianismo, porque é uma religião que é moral, é uma religião que preza pelo caráter, mas isso não cabe só ao cristão. Qualquer família tem o dever de preocupar-se em ser estruturada. Eu tive uma experiência conversando com um muçulmano, e olha que nós não temos com bons olhos a religião muçulmana, mas eles falam lá da preocupação com a família. Quando um marido e uma mulher brigam, um jovem, um casal brigam por qualquer razão, o pai do rapaz pega ele e o pai da moça pega ela e eles ficam na casa dos seus pais durante 15 dias. E os pais trabalham com seus filhos até eles acalmarem e voltarem novamente a ter comunhão com marido e mulher e família. E nós cristãos não estamos fazendo isso. Nós estamos deixando a desejar. Nós poderíamos já ter contaminado o Brasil sendo aquilo que Jesus mandou que fôssemos sal e luz da terra, mas não está acontecendo. Infelizmente, as nossas próprias famílias estão desestruturadas e cabe hoje ouvir essa lição e preocupar-se em fazer uma família melhor. Eu queria até acentuar, eu sublinhei aqui parte do texto que o Machado leu, e Eli não os repreendeu. Essa parte do versículo, ela é muito importante para nós entendermos o porquê aconteceu o que aconteceu, não é? Eli não os repreendeu, ele viu os filhos tendo comportamentos profanos, profanando o templo, profanando as leis do Senhor, e ele fez vistas grossas. Quantas vezes nós, cristãos, fazemos vistas grossas com os nossos filhos? Nós não os repreendemos. Nós estamos vivendo dentro de uma cultura que ensina a não repreender. A criança não pode ser chamada a atenção, ela não pode ser repreendida. Aí a criança não tem limites, não sabe ouvir não, e vai partir para a sua adolescência, juventude, vida adulta, sem ouvir não. E lá na frente, quando começar a ouvir os nãos da sociedade, os nãos da vida, começa a ficar perturbado, começa a entrar em crise, porque ele não foi habituado com isso. E isso precisa começar bem cedo, viu? Lá na frente a gente vai falar sobre isso. Próximo tópico, então, as desventuras da casa de Davi. Sim, fala lá, vamos ouvir a complementação do Machado e depois as desventuras da casa do Davi com Mário, né? Então, amados, em cima disso que o pastor acabou de falar, estamos enfrentando um problema difícil. Nós temos hoje aqui na classe um conselheiro tutelar. E hoje existe uma lei, chamada Lei da Palmada, que te pune se você der uma palmada no filho. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que a vara não fuja da criança. Então a criança ela tem que aprender, tem que ser ensinada. E se você ficar dando ouvido a leis, você vai ter problema futuramente. Porque eu, como policial, presenciei muito isso. Mães preocupadas, chorando com filhos. Eu, no meu caso, há poucos dias passados, uma avó veio procurar o neto com 12 anos de idade, metido nas drogas. O que eu podia fazer? Eu tinha procurado o conselheiro tutelar, eu tinha procurado juiz, promotor e tudo, e todos não tem o que fazer, porque ele é criança e não pode ser punido. E agora, mas traficante pode ser, viciado no amor pode ser. Então, cuide do seu filho. Perca tempo com ele hoje, para não ter que chorar no futuro. Bem, queridos, esse tema para mim é extremamente maravilhoso, porque é uma preocupação, e para mim, particularmente, é um ministério cuidar de educação de filhos. Eu levo muito a sério esse tema, porque eu vejo que esse é o grande problema na atualidade. A educação dos filhos pelos pais, né? Então, eu queria ler aqui o item 2, que me foi confiado aqui. As desventuras da casa de Davi. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu serei o rei. Providenciou carros de guerra, cavaleiros e 50 homens que corressem na sua frente. Seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo: por que você fez isso ou aquilo? Em 1 Reis 1, 5, 6. A intenção de Adonias era aplicar um golpe de Estado, tomar o trono de seu pai à força.
antecipando-se à proclamação de Salomão, o preferido de seu pai. Davi, porém, revela sua fraqueza, falhando em disciplinar, em corrigir o filho. Esse acontecimento, quando colocado ao lado de outros que ocorreram dentro da casa de Davi, envolvendo filhos e filhas, incluindo o seu adultério, sintetizaram a desestruturação daquela casa e as consequências amargas dela provindas. Bem, queridos, essa passagem de Davi é extremamente rica. Nós estamos falando de um homem que, com todas as suas glórias, com toda a sua majestade, a sua influência, um líder, uma pessoa que da raiz, né, de Davi veio Cristo Jesus. Então nós estamos falando de alguém muito importante dentro do contexto bíblico. Mas a Bíblia, ela traz não só as glórias do homem, mas traz as mazelas também. Então a Bíblia, ela traz aqui um ensinamento muito grande de que nós, pais, assim como Davi, ele deixou de lado a repreensão, ele deixou de lado a boa educação dos filhos, a fazer uma correção com frequência, sendo exemplo para os seus filhos. Então, Davi como pai realmente foi uma tragédia. Os exemplos da vida dele foram amargas quando se fala de relacionamento familiar dos filhos. Aqui retrata como Adonias, o seu filho, foi querer tomar à força o trono dele. Isso vem de onde? Infelizmente, nós não temos exemplos. Ele não tinha exemplo na vida de Davi. Cada um fazia aquilo que estava no coração. E quando nós olhamos essa passagem bíblica e vemos, né, que precisamos trabalhar o aspecto familiar, o pai precisa ser atento quanto a isso, porque o filho, a criança, desde pequeno, nós, né, desde pequenos, nós somos viciados em escolhas. A criança, ela é viciada em escolha. E ela não tem noção nenhuma, às vezes, de certo e errado. E nesse vício de escolha, e também nessa escolha não escuta um não, porque nós, desde pequenos, nós somos muito acostumados a ouvir o sim. Sim, papai, quero isso aqui, toma. Toma. Nós sempre aceitamos muito bem o sim. E tem pai e mãe que não consegue virar essa chave para dizer não ao filho. Então esse filho que foi sempre sim, 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 um dia ele quis tomar à força o trono do seu pai. E falando dos nossos dias, não é diferente. Uma criança hoje que você não disciplina, como o Machado diz, a Bíblia fala para que nós usemos a vara. Né? A vara é disciplina. Disciplina é correção, é para quem ama. Disciplina não é como eles colocam o nome da lei daquele menino que morreu lá no sul, né? Que foi morto pelos pais. Então eles não comparam o que a Bíblia fala de disciplina com aquilo que realmente é disciplina. Disciplina é amor. Deus disciplina aquele que ama. Então o pai disciplina o filho porque o pai ama. Então, querido pai, querida mãe, o filho, ele é nossa responsabilidade. Ele vem de berço, querendo sempre fazer a vontade dele. É ele que escolhe o que vai brincar, o que vai comer, em que copinho, qual filme. E isso, quando cresce, quando toma proporção de adolescência, não segura mais. Ou você educa quando ele é pequeno, para até os 6 anos, que a gente, pelos estudos que a gente tem nos aprofundado e tem guiado a nossa vida na educação de filhos, se você educa a criança até os 6 anos de forma conforme a Bíblia orienta, você não vai ter problema com essa criança mais. Agora, se você quer ser amigo do seu filho antes da hora, você vai gerar problema na sua vida. Hoje você, pai, é autoridade na vida da sua criança. Você não é amigo dele. Você vai ser amigo dele um dia, mas hoje você é autoridade. Então, você não vai perder o amor do seu filho, mas seja
você, um pai responsável, que possa olhar para a vida do seu filho e, sobretudo, ser exemplo para essa criança. Amém. Eu até acrescentaria que quando nós somos autoridades, nós acabamos sendo amigos também, né? Mas quando queremos ser só amigos, muitas vezes nós acabamos perdendo a autoridade, não é verdade? E esse texto que o Mário leu, novamente nós vemos o mesmo problema de Eli. Eli não repreendeu os filhos. Aqui diz assim: seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo, por que fez isso ou por que fez aquilo? Quer dizer, Eli nunca repreendeu os filhos. Davi nunca questionou o filho, dizendo, por que ele nunca fez isso? Por que não fez isso ou por que não fez aquilo? E ainda há um problema adicional, né, na vida de Davi em relação aos outros filhos, não só em relação a Adonias, que Salomão, ele era visivelmente o preferido do pai. Isso é um problema muito grave. Quando nós demonstramos ter qualquer tipo de preferência em relação a um dos filhos, nós geramos crise não só em relação àquele que está sendo preterido, mas em relação também ao preferido, porque acaba se gerando crise generalizada. Nós vemos isso na vida, por exemplo, dos filhos de Jacó. Tanto o preferido quanto o preterido tiveram problemas graves. E nós vemos isso o tempo inteiro na Bíblia, né? Em cima de Isaac e Ismael, nós vemos em cima de José e os outros irmãos, e assim por diante, né? Vamos ver lá, a desordem na casa de Gileade. De quem é o texto? Lucas. A desordem na casa de Gileade. No capítulo 11 do livro de Juízes, temos a história de Jefté, filho de Gileade, com uma prostituta. Depois que a mulher de Gileade lhe deu filhos, Jefté, face à sua origem ilegítima, foi rejeitado e ameaçado por seus meio-irmãos. A crise familiar se agravou e Jefté foi expulso de casa para não ter parte na herança. Habitou na terra de Tobi e se envolveu com homens maus, tornando-se chefe de uma quadrilha de bandidos e marginais da sociedade. Infelizmente, nos dias de hoje, acentua-se o número de casos semelhantes a esse. Irmãos, nós vemos aqui pela revista que o autor coloca, em relação aos fatos que nós vemos hoje, da criminalidade que se acentua em relação a muitas vezes a falta de atenção, a falta da disponibilidade de tempo que os pais gastam com seus filhos. E nós percebemos através desse texto que quando os pais são negligentes nessa área, a criminalidade, por exemplo, não é. Eles vão estar sempre de portas abertas e vai ter sempre alguém para dispor de atenção ao filho. E nós vemos que nas comunidades existe uma exceção a essa regra, porque mesmo naquele ambiente hostil, naquele território onde a milícia, os bandidos, mesmo nesse ambiente nós vemos que existe uma força que é capaz de se opor a isso tudo e livrar muitas pessoas desse ambiente, que é o Evangelho. Nós vemos, por exemplo, que as igrejas pentecostais elas fazem um trabalho de extrema relevância naquele meio e tiram muitas pessoas desse vínculo com o crime. Então, nós podemos ver que o poder da palavra de Deus ele é capaz de superar todas as coisas. O texto diz que nos nossos dias se acentua esse tipo de situação. Isso é muito comum. Talvez você faça parte de uma família onde há um filho bastardo, um filho que não é fruto do casamento. E muitos pais optam por se afastarem desses filhos, quando na verdade eles também precisam ser amados e abraçados. Então tente incluir todos os seus filhos no seu relacionamento, porque isso é importante. Isso dará a ele a oportunidade de ter as escolhas, de fazer as escolhas corretas ao longo de sua vida e optar pelos princípios de Deus, né? Vamos dar uma lida aqui, em mais atitudes que atrapalham ou prejudicam a educação dos filhos. Algumas atitudes adicionais às que nós já lemos. 1. A ausência de regra no lar ou falta de limite. 2. Falta de liderança paterna, liderança dividida ou instabilidade no lar. Ou seja, o pai fala uma coisa e a mãe outra. Um puxa para um lado e o outro puxa para o outro. Isso na frente da criança. É claro que a criança não é boba, ela já sabe direitinho
os temas que ela precisa encostar no pai e os temas que ela vai apelar para a mãe, né? E ela vai ainda se aproveitar desse ambiente de divisão. 3. Permissividade excessiva ou rigor exagerado. O equilíbrio sempre é o lugar mais difícil de nós nos encontrarmos. É muito difícil realmente o equilíbrio. E ele é uma exigência para aqueles que querem filhos saudáveis, não é verdade? Número 4. Superproteção ou falta de proteção. 5. Passividade, relaxamento e descaso. 6. Insegurança, abandono, desamor. 7. Humilhação, falta de estímulos e de elogio, aquela coisa que você só sabe cobrar do seu filho. Quando ele tira nota ruim, cobra e compara ele com outras pessoas. Quando tira nota boa, não fez mais do que a obrigação. Isso daí também é um desestímulo para a vida do filho. 8. Falta de disciplina ou disciplina incoerente, viu? Os filhos percebem, observam a incoerência dos pais. 9. Ausência de instrução bíblica. 10. Distorção da pessoa e do caráter de Deus. Eu já cansei de ver isso daqui. Pais que tentam, para tirar o corpo fora, colocar na conta de Deus. Papai do céu vai te castigar. Papai do céu vai pesar a mão. Papai do céu não gosta disso não. Bota tudo na conta de Deus. A criança cresce com aquela imagem de que Deus é um carrasco, que é um senhor barbudo e caduco sentado num trono com a vara na mão, pronto a largar o aço no primeiro que pisar na bola. Como que uma criança dessa vai honrar Deus, vai amar Deus? Se a gente coloca tudo na conta de Deus. Tem muita gente que bota na conta do pastor, né? O pastor tá vindo aí. Uma vez eu quebrei uma mãe, que ela dizia, o pastor tá aí, vai brigar com você. Eu falei, não vou brigar não brigo não. O pastor é tranquilo pra caramba, viu? Aí depois chamei ela e falei, você vigia com isso. Está querendo o quê? Fazer com que o seu filho fique com medo de pastor e medo da igreja? Isso é responsabilidade sua. Não vem colocar a responsabilidade para cima de mim, não. Querendo fazer com que a criança tenha medo de pastor, aí depois não sabe, quando vira um adolescente, por que não quer ir na igreja. Claro, ela pintou o diabo na figura do pastor. Como é que a criança vai querer vir assistir culto celebrado pelo pastor? Não vai rolar, né? Vamos em frente. Número 2. Barreiras no relacionamento entre os pais. Quem é que pode ler esse trecho aí pra gente? Michele. Barreiras no relacionamento entre pais e filhos. A desestruturação do lar pode trazer consequências desastrosas à formação do caráter dos filhos. Estas podem ser de menor ou maior gravidade, acarretar pequenos desvios recuperáveis ou deformações de conduta moral, ética e, sobretudo, espiritual de proporções alarmantes. A ausência de regras no lar, a falta de liderança paterna ou liderança dividida, a permissividade, a passividade, a cumplicidade, o medo, entre outros, inclui-se nas barreiras que contribuem para a desestruturação do lar. Para melhor compreensão desse tópico, recorreremos às considerações de Collins, no capítulo 11 do seu livro, Aconselhamento Cristão. A reflexão em cada um desses pontos leva a comparação com citações e personagens bíblicos que, no seu tempo, protagonizaram histórias de lares desestruturados. Eu vou pedir para a Michele continuar, entrar no tópico número 1, aí caso queira estar comentando. Distorção da essência dos aspectos espirituais. Os filhos devem receber instrução espiritual adequada e progressiva para aprender a colocar a sua fé em Deus e não se tornarem desobedientes, teimosos e rebeldes. Deuteronômio 6:19. A ausência dessa instrução é nociva aos filhos. Por outro lado, distorcer a essência dos aspectos espirituais, retratando Deus como disciplinador inflexível, autoritário, enfadonho, que não dá espaço para que os filhos façam perguntas e alcancem desenvolvimento e maturidade espiritual, é igualmente prejudicial ao relacionamento entre pais e filhos e à formação do caráter cristão. Eu gostaria de chamar a atenção, só frisar o que eu havia acabado de dizer, né? Deus como um disciplinador inflexível, como a Michele leu. Nós não podemos pintar essa imagem negativa
e mentirosa de Deus. Deus não é um disciplinador inflexível, pelo contrário, Deus, ele nos dá as regras para nos proteger. Ele mostra os princípios porque nós precisamos deles, porque se não seguirmos os princípios de Deus, vamos ter que seguir algum princípio. E qualquer princípio fora de Deus é ruim, é maligno e vai nos levar às tragédias, né? Então, muitas vezes, nós achamos que estamos indo por um caminho legal, bom, mas que não são os caminhos de Deus. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem bons, mas o fim é fim de morte. Então, muitas vezes nós temos caminhos aparentemente mais promissores do que os caminhos de Deus. Todavia, esses caminhos são extremamente prejudiciais e fatalmente nos levarão à morte. Corroborando o que o pastor está falando, é um perigo para o pai que tem esse tipo de atitude de falar que Deus vai ser mal com ele, né, que o pastor e tal, né, que são pessoas que vão trazer algum tipo de punição, Deus vai te punir, vai te castigar, o pastor vai brigar, né? Isso para o pai é um problema sério. Eu vou dizer por quê. Porque nós somos falhos nas nossas atitudes, mas quando você ensina ao seu filho que Deus é bom, que o pastor usa a palavra de Deus, desse Deus que é bom, para instruir, para corrigir, você amanhã vai estar trazendo no coração do seu filho o seguinte: meu pai errou, eu não posso confiar no pastor e eu não posso confiar em Deus. Então a tragédia está mais do que decretada nessa família, é o que nós estamos vendo no mundo hoje. Tragédia certa. Quem é que pode ler o número 2? Instabilidade no lar. Instabilidade no lar. Embora muitos filhos sobrevivam ao estresse familiar e se tornem adultos equilibrados e bem-sucedidos, é correto afirmar que lares instáveis tendem a produzir filhos instáveis, irritados, rebeldes, que se sentem culpados e ansiosos. É útil refletir mais acuradamente em 2 Samuel, capítulos 11 a 17, observando as consequências desastrosas dentro da casa e do reino de Davi, resultado do desequilíbrio familiar, como vimos no ponto anterior. No ponto 3, está falando sobre abusos psicológicos, permissividade, excessiva superproteção, rigor exagerado, humilhação, abandono, menosprezo e disciplina incoerente são nocivos e causam insegurança e ansiedade nos filhos. Irmãos, agora há pouco foi falado sobre a questão da disciplina, da educação que cabe aos pais dar aos seus filhos. E quando você leva em consideração a proporcionalidade, quando você leva em consideração o bem-estar do seu filho, você pode ficar despreocupado em relação às possíveis consequências, né? Porque nós, como profissionais da área, nós sabemos que os pais, na sua grande maioria, tendo, óbvio, muitas exceções, eles querem o melhor para os seus filhos. Então, todas as coisas têm que ser muito bem ponderadas e pontuadas. E outra coisa que eu queria falar é que dentro desse ponto fala sobre o abandono. Nós temos, por exemplo, no artigo, eu até anotei aqui, 133 do Código Penal, que fala sobre o abandono de incapaz, né? Nós vemos que o Estado ele tem autorização para intervir nesse caso, porque nós vemos que quando há uma situação de risco conhecida, é possível essa interferência do Estado na família. E além de ser pecado essa questão de abandono, é um crime. E nós vemos há pouco o caso triste da criança chamada Miguel, talvez você tenha visto, e é um caso de abandono de incapaz. Nós vemos que ali foi uma situação extremamente triste e além de pecado é um crime. Então nós temos que ficar muito atentos a isso para não achar que de repente é uma aprovação que veio ou algo espiritual, quando na verdade foi uma própria conduta sua que ocasionou e veio acarretar essas diversas consequências. Na verdade, dando continuidade, a disciplina e a admoestação recomendadas por Paulo aos Efésios
em Efésios 6, 4, e aos Colossenses, devem ser ministradas à luz do padrão bíblico. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Muito bem, é sempre importante a participação do Lucas nesse tema, considerando a função que ele desenvolve, né, de conselheiro tutelar e as experiências amplas que tem obtido nesse tempo. Número 4, necessidades não satisfeitas. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Provérbios 13, 24. A base de todo relacionamento no lar é o amor. Inegavelmente, a maior carência a ser suprida. Todavia, algumas outras necessidades como segurança, disciplina, limites, estímulos, quando não são atendidas, promovem a desestruturação do lar, comprometem o amadurecimento dos filhos e facilitam o surgimento dos problemas. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo sua mãe passar vergonha. Provérbios 29, 15. Então, o amor, ele é o mais importante, é a base para a educação do lar. Os pais precisam amar os filhos. Entretanto, muitos pais amam, mas agem de forma errada. Eu sublinhei aqui a palavra cedo no primeiro texto bíblico que nós lemos de Provérbios 13, 24. Vou repetir o texto. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Eu cansei também de ouvir papai e mamãe dizendo assim, ele é tão novinho, ele não entende ainda. Como é que não entende ainda? O neném entende, o bebezinho já entende que abrindo a boca e chorando, o pai vai lá e vai botar no colo e vai ninar e vai fazer as coisas, e ele começa a aprender dentro de um princípio errado ou de um princípio certo. Então eu não estou sugerindo que ninguém espanque filhos, bata, grita, não é nada disso. Disciplina não é necessariamente bater, mas é mostrar que há ordens, mostrar que há limites, mostrar quem manda. Isso é importante, mostrar que não é o filho que manda, porque nós vemos muitas vezes em alguns lares, são os filhos que mandam, os filhos que determinam uma série de coisas. Os filhos que determinam que agora os enfeitezinhos da estante vão ficar dentro da gaveta, porque se ficar do lado de fora ele mexe em tudo e quebra tudo. É o filho que determina a hora de acordar, a hora de dormir, que canal assistir na televisão. É o filho que determina tudo. E isso está errado. Mas tudo isso começa lá atrás, quando o filho começa a ditar ordens sem nem perceber que está ditando ordens. Então, cedo precisamos começar a disciplinar com amor os nossos filhos, viu? Até quando tiver de disciplinar, pegar uma vara e disciplinar, você tem que doer mais em você do que em seu filho. Se a pancada que você der, ou a chineladinha, a palmadinha corretiva, não é agressão que nós estamos falando, quando você fizer isso com seu filho, se não doer mais em você do que nele, não faça, porque você provavelmente está fazendo da forma errada. Porque nós temos que ter amor até na disciplina. E isso não pode ser feito na ira, com raiva, porque então vamos nos exceder. Continuando, o papel que a igreja deve ter na criação dos filhos. Em toda a sociedade não há instituição que se compare à igreja, no que se refere ao potencial para influenciar a infância, a educação dos filhos e o desenvolvimento da família. Famílias inteiras vão à igreja. Elas levam seus filhos para a dedicação, o batismo, muitos frequentam regularmente os cultos, a escola bíblica, participam da comunhão e vão procurar ajuda nas horas difíceis. De várias maneiras, a igreja pode usar sua influência para evitar problemas na educação dos filhos, conforme escreveu Gary Collins outra vez. Agora preste atenção, eu sublinhei essa parte aqui. Pais cientes dessa verdade devem priorizar e investir em sua própria vida espiritual e na de sua família. Precisam estudar a Bíblia e orar a Deus para que Ele os instrua no caminho em que devem seguir. O envolvimento com a igreja local e a participação das suas atividades como família regularmente trarão benefícios imensuráveis por vários motivos, e nós vamos falar sobre esses motivos. Mas eu queria chamar a atenção do seguinte: pais devem frequentar a igreja.
o texto sublinha a ideia de que deve partir dos pais. Eu também já vi muitas vezes papais, mamães me pedindo socorro, papais e mamães que não têm o hábito de congregar, que não são cristãos, que não frequentam a igreja, me pedirem socorro dizendo assim: ah, pastor, vai na minha casa, faz uma visita nos meus filhos, no meu filho, ele está se envolvendo com isso, com aquilo outro, ele está precisando tanto de igreja, ele está precisando tanto de Deus. Quer dizer, o filho que precisa de Deus, mas eu não preciso. O filho que precisa da igreja, eu não preciso. Como que o filho vai acreditar que a igreja é algo bom, que os princípios de Deus são positivos, se ele não vê esse exemplo em você? Nós precisamos dar o exemplo. Nós temos que mostrar com os nossos atos, com os nossos hábitos, aquilo que é de fato bom para os nossos filhos. Não tem jeito. Porque eles vão ver e vão seguir o exemplo, vão saber no que nós realmente acreditamos e vão seguir aquilo que nós seguimos. Número 1, então, falando sobre os exemplos, pelos seguintes motivos é bom estar na igreja. Primeiro, a igreja reafirma os preceitos bíblicos. O lar cristão, base sólida para uma sociedade sadia, é edificado através da orientação bíblica, recebida também na igreja, por intermédio dos seus diversos ministérios. É inegável a contribuição da escola dominical, dos estudos em grupo, dos sermões, das reuniões de oração, entre outros, na edificação do lar. Como disse Paulo escrevendo a Timóteo, no 2ª Epístola, capítulo 3, versos 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É importante também ressaltar que a lição sempre está acentuando a importância da escola bíblica. A escola bíblica é muito importante. É muito importante que nós ensinemos a Bíblia para os nossos filhos. Os pais que têm o hábito de virem aos cultos, aos domingos à noite, por um princípio de religiosidade, não estará passando boas lições para os seus filhos. Dificilmente nós vamos crescer, vamos amadurecer apenas com sermões pregados aos domingos à noite. O ensino bíblico, a interação, a participação, as perguntas são muito importantes para a criação e a formação do caráter dos nossos filhos. Então isso é muito importante. É muito importante nós passarmos os ensinamentos para eles. Existem filhos que, ouça o que eu vou dizer, conhecem a historinha da Cinderela, da Baratinha, da Branca de Neve e os 7 Anões, conhecem a historinha dos 3 Porquinhos, conhecem um monte de historinhas. Meus filhos, se eles conhecem essas historinhas, conhecem porque ouviram na escola, ouviram aí em algum tipo de documentário de TV, coisas assim. Porque as historinhas que eles sempre ouviram para dormir foram a historinha de Abraão, de Isaac, de Jefité, de Zaqueu, de Nicodemos. Então eu assim lia a história e tentava à noite passar para os meus filhos na história, na visão e na versão, o que eles poderiam alcançar, dentro da linguagem deles. E eles amavam todos os dias. Às vezes eu chegava cansado e eles me cobravam, vai contar a historinha. Às vezes a minha esposa queria contar: não, teu pai está cansado, deixa eu contar. Eles criavam caso: não, a gente quer o papai porque o papai é mais legal. Porque eu já contava naquela, era uma vez, o Zaqueu chegou, enfim, na linguagem deles, numa versão que eles entendiam. Agora vai perguntar para meus filhos sobre a Bíblia. Pergunta se eles não sabem quem foi Isaac. Pergunta se eles não sabem quem foi Sansão. Se eles não conseguem contar a história de Baraque e Balaão para vocês. Pergunta se eles não sabem a história do filho pródigo. Eles conhecem muito da Bíblia, mas muito, porque eles aprenderam lá quando eram crianças. E isso é palavra de Deus, a gente tem que entender isso. Isso é palavra de Deus. Então eles crescem com os princípios de Deus, da proteção de Deus. As musiquinhas para dormir eram louvores. Agora a pessoa quer cantar para a criança dormir, boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Aí não quer que a criança fique traumatizada. Não quer que a criança não fique com terror noturno para dormir. Conta a história do lobo mau para as crianças antes de dormir. Não quer que a criança tenha pesadelo, cara. Quer dizer, não dá, não cabe. Nós precisamos ter bom senso e criar os nossos filhos dentro dos princípios, para que eles possam aprender com a palavra de Deus, Número 2, a igreja
aperfeiçoa o relacionamento conjugal. Existem crentes, casais que brigam? Existem, mas não aprenderam a brigar dentro da igreja, não. Existem crentes, marido e mulher, que se xingam, que se agridem, sim, mas nunca vocês ouviram um pastor, qualquer pastor, eu não acredito que tenha pastor que vá para o púlpito dizendo assim: se sua mulher levantar a voz para você, dá um tapa na cara dela. Eu não acredito. Se o seu marido criar alguma caso, joga a frigideira, dá com a frigideira na cabeça dele. Eu não acredito nisso. Não aprenderam isso na igreja, não. Tá, o que aprendem na igreja e se colocarem em prática através dos princípios de Deus só vai abençoar o casal. Então a família é muito abençoada nessa relação com a igreja, no que ouvem, no que aprendem, colocando em prática, certamente fará do seu lar muito mais saudável e da criação dos filhos como consequência algo muito mais saudável. A igreja derruba as barreiras no lar. Existem barreiras no lar que foram criadas lá atrás. Muitos de nós tivemos criações, uma criação incompatível com os princípios da palavra de Deus. Não é verdade? Tivemos exemplos horríveis dos nossos pais. O lar de muitos de nós não foi a melhor referência. E nós precisamos garimpar os bons exemplos para aplicar nos nossos filhos. Não é verdade? A igreja derruba esses maus exemplos, essas barreiras ruins, e faz com que a gente tenha habilidade para garimpar os bons exemplos e aplicar nos nossos lares. E assim, para a gente caminhar para o final, nós começamos com os 10 passos para fazer do seu filho um delinquente. Agora, os 10 passos para fazer do seu filho uma pessoa de caráter. Número 1, não dê tudo o que ele pede, nem satisfaça todos os caprichos e vontade dele. Estabeleça regras e limites. Regras e limites são bons. A gente ensina os nossos filhos que o mundo não é deles, que não é tudo que se quer na vida que vai se conseguir. É necessário que já desde criança os nossos filhos entendam que a vida não é fácil, que há limites, que há nãos, não é só sim não. Entende? Então isso é importante. Vai traumatizar a criança. Vai traumatizar nada. Vai traumatizar a criança é aquela cena que a gente vê de vez em quando na rua, no shopping, o filho, às vezes 2, 3 aninhos, se jogando no chão, fazendo pirraça, dizendo para a mãe: eu quero. E a mãe não tem dinheiro para comprar, mas vai lá, arranca e compra. Porque não pode dizer não para os filhos. Mas os psicólogos, que psicólogo coisa nenhuma. Você acha que tem alguma autoridade, esses psicólogos de plantão de televisão, para orientar sobre criação de filhos? Tem autoridade nenhuma, não. A autoridade para a criação dos nossos filhos está na palavra de Deus. Não está em gente de televisão que está ganhando para dizer o que os produtores querem que eles digam, não. Entendeu? Que precisam se comportar dentro do politicamente correto. Não, senhor. O que tem princípio para a criação dos nossos filhos é a palavra de Deus. Número 2. Repreenda-o quando ele falar ou fizer coisas feias. Corrija toda a malcriação. Cansei de ver filho falando palavrão, contando piada imoral, indecente. Pequenininho, isso, papais rindo. Que bonitinho, viu como é que ele está mal criado? Que gracinha, que gracinha. Você está incentivando o quê, querido? Amanhã ou depois vai bater lá na sala pastoral para orientação, porque não está aguentando segurar a onda. 3, vá à igreja com frequência e sempre o leve as programações para a idade dele, ouviu? Sempre o leve. Meu filho, por que você sumiu da igreja? Porque o meu filho Joãozinho não quer ir mais na igreja. Quantos anos o Joãozinho tem? 4 anos. Parei aqui. 4 anos de idade já está determinando quando você vai e quando não vai na igreja. Mas leva na marra. Mas não pode, então deixa em casa, vendo a televisão e se alimentando do que não presta. E depois você me diz o resultado dentro de 10, 15 anos. Me procura para dizer o resultado. Tá? Mas não pode forçar a criança, não pode forçar. A criança vai ser forçada naturalmente, influenciada de alguma forma. Quer seja por você e pela palavra de Deus, quer seja pela televisão e pela internet. Você vai ter que decidir. Né? Então tem que ensinar o caminho e os princípios para ele. Número 4, ensine sobre o pecado e apresente Jesus como Salvador. Número 5, dê deveres e responsabilidades para ele. Exemplo, guardar brinquedos, arrumar quarto, resolver os deveres escolares. Muitas vezes é muito mais fácil para a gente pegar e fazer do que ensinar a fazer. Mas isso é muito importante que as crianças aprendam a fazer. Número 6,
Selecione as programações que ele pode assistir na TV e os sites que podem navegar na internet. Olha, dificilmente eu vigiei os meus filhos na adolescência e agora na juventude sobre o que eles veem ou deixam de ver na internet. Eles podem ver o que não presta? Podem sim. Mas eu não acredito honestamente que eles estejam envolvidos ou se envolvem em coisas ruins. A gente conversa, tem papo muito aberto, muito franco. E quando eram crianças, nós sempre ensinamos, olha, isso não agrada a Deus, por quê? E mostrávamos por quê. Isso não é de Deus, mostrávamos por quê. E eles tiveram o discernimento de saber o que podem e não podem assistir muito cedo, porque eles entenderam cedo o que agradava e o que não agradava a Deus, o que era de Deus e o que não era de Deus. Então, assim, os princípios eles têm. Podem errar o alvo hoje? Podem, até eu posso, tá? Mas eles conhecem os princípios. E quando nós ensinamos quando crianças, dificilmente eles perdem o rumo quando eles crescem. Faça-o trabalhar para merecer o dinheiro que ele pede. Nisso daqui eu tenho que confessar que falhei muito, né? Falhamos muito, mas entendo que isso é um princípio que precisa ser corrigido e revisto no nosso meio. Coloque limites, diga não, evite voltar atrás, faça valer a sua palavra. 9. Nunca brigue ou discuta na frente deles. Ouviu isso? Nunca brigue, discuta na frente deles. Se errar na frente deles, tenha coragem de depois sentar com eles e dizer, olha, papai errou, mamãe falhou, não é assim que se comporta, eu dei um mau exemplo. Teve uma ocasião, um dia, que eu discuti com uma pessoa no trânsito. O cara estava todo errado, ele trancou um cruzamento, eu estava com pressa e eu acabei me indispondo com ele, falando alto, não xinguei palavrão porque nunca tive hábito disso, mas falei para ele que ele estava errado e tudo mais, e cresci a voz com ele, tivemos um pequeno bate-boca e segui. Fiquei mal o resto da noite, a gente estava indo para um aniversário de alguém da igreja, fiquei mal o resto da noite. Quando eu cheguei em casa, eu sentei com meu filho, Gabriel, porque ele estava junto. Sentei com ele e pedi perdão para ele. Mostrei para ele, Gabriel, a atitude que eu tive hoje no trânsito não foi correta. Eu não agi de uma forma correta. E não gostaria que você levasse isso como exemplo para a sua vida. Quero te pedir perdão porque te dei um mau exemplo. Então, eu não vejo que isso é sinal de fraqueza. Pelo contrário, eu acho que nós precisamos entender quando nós erramos também, mostrar para os nossos filhos que nós erramos, porque a gente também erra. Todos nós erramos, todos nós falhamos. E número 10, discipline-o ou castigue-o sempre que uma regra for quebrada. Isso é importante, porque nós precisamos entender desde cedo que regras quebradas implicam em consequências. Bom, deixa eu terminar essa lição antes de nós lermos a conclusão. Deixa eu terminar dando um testemunho. Eu tenho 2 filhos, Júlia com 21 anos, Gabriel com 18 anos. E no quintal onde nós moramos, eu moro num terreno grande onde a minha sogra mora e as outras filhas dela moram também e criaram seus filhos ali. Então foram criados juntos, a Júlia e o Gabriel, e também o Vitor Hugo, meu sobrinho, que tem 19 ou 20 anos, a Sara, que tem 22 ou 23, não sei precisar a idade deles, e a Bruna, que é a mais nova, que deve ter 16 ou 17 anos. Todos eles foram criados nos princípios. Tanto o pastor Wilson, pastora Neiva, pais da Sara e da Bruna, falharam, como a Leila, que criou o Vitor Hugo, falhou, como eu e Lene falhamos na criação dos nossos filhos. Entretanto, demos o melhor e cumprimos com rigor os princípios da palavra de Deus. Eu cansei de ouvir histórias de jovens que vão para a faculdade e se desviam. Jovens, adolescentes que começam a se encantar com o mundo, porque amam o mundo, se atraem para o mundo e quando vão para a faculdade se desviam e começam a fazer tudo o que não puderam fazer. Mas nós temos, com a graça de Deus, essa graça de ter os 5 como pessoas assim, jovens comprometidos com Deus, todos eles desenvolvendo ministérios da igreja, todos eles amando a Deus. Embora tenhamos falhado, temos a graça de ter todos eles dentro dos princípios e da palavra de Deus. Agora ouça, contribuiu muito a nossa educação, a educação que nós demos, eu como os pais dos outros 3, sim, contribuiu, mas eles também têm a parte deles. Eles disseram sim para os princípios que receberam. Eles fizeram as escolhas. Não adianta, nós não vamos fazer escolhas para os nossos filhos. O que nós podemos fazer é dar exemplo.
e olhando para a nossa vida, eles vão concluir que vale a pena seguir os nossos exemplos, ou não. Entende? Os nossos filhos precisam olhar para a gente e ver que vale a pena ter um estilo de vida, um princípio de vida, uma qualidade de vida como a que nós temos. Muitos filhos, muitos jovens se desviam dos princípios de Deus quando vão para a faculdade, porque eles cansaram de ver papai e mamãe ensinando uma coisa e fazendo outra, sorrindo em público, mas brigando e tendo um inferno dentro do seu lar. Eles cansaram disso. Mas quando eles veem o exemplo, eles têm condições favoráveis para fazer escolhas. Então dê exemplo para os seus filhos. Ensine e viva os princípios de Deus na sua casa, porque dificilmente se desviarão quando forem adultos. Queria ler aqui a conclusão. Vale lembrar que nem sempre os pais erram nas suas obrigações, e ainda assim pode ocorrer que alguns de seus filhos não correspondam às suas expectativas. Foi o caso do lar de Manoá, pai de Sansão. Sansão, ele viu bom exemplo na sua casa, mas fez tudo errado. Sansão provavelmente foi um dos piores juízes de Israel. Tudo que ele fez foi errado, e até quando fez o certo, fez pelos motivos errados. Você não vê Sansão orando na Bíblia. A única oração que ele fez foi em prol dos seus olhos. Você pode ver lá na Bíblia. Ele levanta a voz a Deus e Deus, me dá novamente força para que eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Ele sempre batalhou pelas suas causas próprias, embora tenha tido exemplo de Manoá. Então, papai e mamãe, você às vezes tem o seu filho fora dos caminhos e dos princípios do Senhor. Isso não significa necessariamente que você tenha falhado. Isso significa necessariamente que ele fez as escolhas erradas. E você, papai